Enfim, você vai ter uma série de reformas que são gestadas desde o aparelho de Estado, desde o governo, perfeito? E que vão diminuir, digamos assim, a intervenção do Estado e as garantias sociais dadas pelo Estado. As funções que o Estado assumiu lá atrás foram funções que interessavam aos grandes capitalistas, aos grandes empresários que estavam vindo no Brasil. Por que o movimento agora ele é inverso? Porque no marco de uma crise econômica muito grande, já não basta aos empresários apenas esfolar o couro do trabalhador para poder tirar o lucro das suas empresas, extrair o lucro que eles têm. Eles têm necessidade de ter também, ao lado deles, o Estado ajudando. Seja abrindo áreas que estavam sob o controle do Estado, a privatização, mas não satisfeitos com isso, a abertura de áreas, né, de controle do Estado. Reforma da Previdência, por exemplo. Ela começa a abrir caminho para a privatização da Previdência. Ao diminuir os benefícios, ao começar a igualar, né, para baixo, né, o regime geral com os regimes próprios, ela começa a criar uma situação de menos dispêndio do Estado e que joga muitas vezes o trabalhador a procurar um produto, uma previdência privada para complementar a sua renda. Então isso é interesse dos bancos. Vocês estão entendendo? Então são reformas que, ao serem aplicadas, elas foram abrindo e foram dando possibilidade para o grande capital, para os empresários, ocuparem uma fatia da economia que o Estado estava controlando. Lei de responsabilidade fiscal, que é apresentada como uma lei moralizadora, né? No primeiro artigo da lei é o que garante a preferência e a garantia de pagamento dos banqueiros. O primeiro artigo da lei de responsabilidade fiscal é voltado para isso. O gestor público ele pode ser preso se não pagar o banco. Ele não é preso se ele cortar o orçamento da saúde e da educação. E se ele estiver fora dos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal, ele pode, inclusive, no limite, demitir servidor público. Isso é apresentado como se fosse a moralização do Estado, né? As pessoas não entendem, mas por que o servidor público é esse bode expiatório que o tempo todo coloca? Porque esse é um mecanismo, perfeito, que se relaciona diretamente com o Estado, o servidor público é um servidor do Estado, perfeito? É um agente público, então ele é um empregado de todos nós aqui, vamos dizer assim, né? E justamente por aí o governo pode diminuir seus gastos, pode abrir áreas para a iniciativa privada, ele pode, em determinados momentos, socorrer a classe dos capitalistas, dos grandes empresários e garantir. Então, essa é a essência do tema da reforma. Essa é a essência. Quando estourou de maneira mais clara, vamos dizer assim, né, essa crise econômica atual, meados de 2008, o Lula falou que a crise era uma marolinha, né? Bom, e olhando para trás agora, né, em 2010 o Brasil teve um crescimento econômico e houve também uma recuperação mundial, não foi só o Brasil. Tem muita gente dizendo, poxa, o Lula tinha razão, né? O Brasil foi o último a entrar, o primeiro a sair da crise e tal. Bom, a primeira coisa é que existe uma crise que está em curso. E há diferenças entre os países. E é um fato que o Brasil sofreu muito menos as consequências da crise. É um fato, não podemos negar, entendeu? Agora, qual é a política que o governo está traçando para o próximo período? Ela é completamente contraditória com o discurso que o governo faz. O governo diz, não tem crise, o Brasil não foi afetado. Mas a Dilma assume, anunciando 50 bilhões de corte no orçamento, reformas fatiadas que vão atingir a Previdência, reforma tributária. Começa a se falar em reforma trabalhista, não pelo governo, mas pasmem vocês, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ele ressuscitou alguns dias atrás um debate da época do FHC. Então, o governo diz, não tem crise, nós estamos passando bem, estamos aí, mas corta 50 bilhões no orçamento, anuncia essas reformas de maneira fatiada, mas já anunciou várias delas. Estão anunciando agora a redução da contribuição do salário de educação para desonerar a folha das empresas, o que diminui a arrecadação da Previdência, porque o salário de educação é uma verba que vai diretamente para o orçamento da Previdência Social. Estamos vendo também, da parte do governo agora, uma negativa de reajuste do salário mínimo, o que prejudica a população mais pobre, os aposentados em particular. E é o papel do Estado dentro dessas premissas que nós estamos discutindo, entendeu? Porque vocês vão encontrar isso aqui em todos os debates que vocês estão fazendo. Quando vocês discutem plano de carreira, esse tema está presente. Quando o governo apresenta um projeto que quer congelar o reajuste de vocês por 10 anos, o governo está trabalhando com essa lógica. Quando tem um projeto de avaliação de desempenho, que combinado com a lei de responsabilidade fiscal, permite quebrar a estabilidade do servidor e demitir, é com essa lógica que os governos estão trabalhando, entendeu? Então nós temos que ter essa compreensão. Porque não é uma briga pequena, não é uma briga de cachorro grande. É por isso que nós precisamos que os sindicatos mais de luta, mais combativos, procurem se unir, procurem atuar junto. Nós precisamos juntar a luta do trabalhador justamente porque
O melhor para o governo é nos dividir. Então ele ataca o servidor do judiciário aqui, né? Ele pega o da administração indireta depois, ele pega de um determinado setor, bom, ele vai pegando um a um e joga um contra o outro, inclusive. Joga um contra o outro. Então, essa é a lógica que preside os governos. E aí, lamentavelmente, de todas as coisas, viu? Partido de esquerda, partido de direita, partido de centro, essa tem sido uma lógica que tem a ver com a gestão do Estado. Voltando ao início da palestra, com o papel do Estado.